Oi, turma, tudo bem? Gente, como a escola solicitou, a gente vai passar a fazer então as correções através de vídeo, né? Então, preste atenção aqui. Nós vamos corrigir lá da página 41, né? A questão 11 e 12, que foi da semana passada. A questão disse o seguinte: explique como as alterações no uso da terra e do mar estão relacionadas à perda de biodiversidade. Nós começamos a ver na semana passada quais ações humanas, né, mais traziam perda de biodiversidade, quais ações humanas mais matavam seres vivos, né? E pediu para explicar como que as alterações no uso da terra estão relacionadas à perda de biodiversidade. A principal alteração, gente, no uso da terra é o desmatamento. Esse desmatamento que é feito para dar lugar à agricultura e pecuária. Então, desmata-se para plantar soja, por exemplo. Desmata-se para criar gado, criar Nelore. E aí, quando eu desmato, eu tenho um problema ambiental muito grave, que é a perda de habitat. Vocês se lembram disso? Perda de habitats. E aí, o que é essa perda de habitats? Os animais, eles ficam sem ter abrigo. Eles perdem o território deles. Se eles perdem o território, eles perdem a floresta foi abaixo pelo desmatamento, eles ficam sem ter onde morar, sem ter onde caçar o alimento. E aí eles vão morrendo, sem abrigo, sem comida, e a população ela vai declinando tanto, diminuindo tanto, que pode chegar à extinção. Então, é esse desmatamento, para dar lugar à plantação e à criação de animais, eles fazem com que a floresta suma. Então, os animais ficam sem os habitats. Sem habitat, sem casa, sem comida, quem sobrevive? Ninguém, certo? E a questão 12 disse assim: observe as seguintes figuras que representam dois habitats fragmentados, A e B. Nós falamos também, gente, que quando a floresta ela é recortada, eu digo que ela é fragmentada, então eu fico com pedaços de floresta. Aqui é o fragmento A, aqui o fragmento B. Perceba que o fragmento B ainda é um pouco menor do que o A, e o fragmento B tem mais entradas, tem mais ondulações na sua borda. Perceba que o fragmento A é um pouquinho maior ainda que o B. A pergunta foi a seguinte: considere que ambos possuem a mesma área, mesma quantidade em metro quadrado. Porém, um é mais recortado que o outro. Não, um é mais recortado e o outro menos. Então, o B é mais recortado, o A é menos recortado. Nesse caso, qual deles sofrerá maior efeito de borda? Justifique sua resposta. Efeito de borda, gente, acontece quando a borda, a beirada do fragmento florestal, ele fica maior, né? O fragmento ele fica mais exposto às ações do ambiente aqui na borda. Então, quem tem borda maior, tem maior efeito de borda. Nesse caso, quem sofrerá mais o efeito de borda? Fragmento A ou fragmento B? Nesse caso, o fragmento B é quem sofre mais com o efeito de borda. Perceba o seguinte, olha, aqui é o fragmento B. Eu coloquei duas áreas em vermelho aqui, uma área no fragmento A e a mesma área, o mesmo tamanho de área no fragmento B. Repare que no fragmento A borda, tá mais distante do fragmento. Na área B, a borda praticamente encosta no fragmento. Então, por esse motivo, a área B ela vai sofrer mais efeito de borda, porque na área B, a borda, a beirada do fragmento, está mais próxima da área central. Então, o fragmento B vai sofrer mais com o efeito de borda. Vai sofrer com o quê? Com os ventos que vão incidir aqui nesse fragmento, com a alta temperatura, porque o efeito de borda. Aqui não tem floresta, Então, o calor vai entrar aqui, vai diminuir a umidade, por exemplo. Que mais? Maior
acesso a efeitos externos, além do vento e alta temperatura? Maior ação das chuvas, por exemplo. Então, o fragmento B, ele vai sofrer muito mais com o efeito de borda, porque ele tem essas ondulações, essas reentrâncias, que fazem com que o vento, a chuva, a alta temperatura incida com mais intensidade nessa área B. Em contrapartida, essa área central A, ela permanece mais úmida porque ela está mais distante da borda. Então, se ela está mais distante da borda, da beirada do fragmento, ela sofre menos com efeitos da temperatura, do vento, da chuva, por exemplo. Certo? Muito bem. Até a próxima correção, então.